essa aqui, ó. Tá vendo a minha árvore ali? Falei, essa é minha árvore. E hoje, assim, como é que você se sente? Ah, hoje eu tô ocupando, hoje eu tô no meu lugar aqui. É, hoje eu tô no meu lugar, todo dia eu chego aqui 4h30 da manhã, 4 horas, né? Então eu já sei, eu marco meu ponto por essa árvore e a marca no chão também, né? Marca no chão, né? É. Tá certo. Você acha que devia ter mais lugares assim? Pode acontecer mais isso? Ter mais? Mais. Olha, feira de artesanato, essa feira foi uma grande feira, desde a época da Praça da Liberdade. Mas eu acho que com a entrada dos importados caiu muito. Porque eu tenho muitos colegas que quebraram, entendeu? Então, por causa da abertura que deu no país. Eu acho que em parte foi um grande erro essa abertura. Eu nunca tive oportunidade até de falar isso, mas eu acho, no meu modo de pensar, que a abertura quebrou os microempresários. Eu tinha uma empresa com 35 funcionários. Hoje eu tenho 2 meninas me ajudando, porque eu fiquei diabética e não dou conta de fazer tudo sozinho. Então, quem você podia empregar, hoje está aí, usando droga, roubando, matando. Então o governo não enxerga essas coisas. Então isso daí eu não concordo não. Eu acho que deveria ter mais espaço, mais oportunidade, entendeu? E abertura, segurar um pouco. Entendeu? No caso, exportar mais, importar menos. Certo? Porque quebrou muita gente. E teve um amigo meu até que suicidou.